E um conjunto importante de números que aparece depois dos números inteiros é esse conjunto aqui que a gente chama de conjunto dos números racionais. Sabe por que tem esse nome racional, Heitor? Tem a ver com Não, aquele, parece aquele conjunto lá, né? Racional, né? Racional é porque é aquilo que tem razão. É ah, aquele tá número que tem certo. razão. Então, essa palavra racional, tá? Ela vem de ter razão. Então, ter razão, por que Bacana. razão, né? Razão porque é uma fração. Então, quando você escreve uma fração, uma divisão de dois números inteiros, você tem uma razão. Agora, não é uma razão qualquer. Para ser considerado um número racional, tem que ser uma divisão de dois inteiros, uma fração, tá? Não pode até falar assim, mas o numerador dessa fração precisa ser inteiro e o denominador também tem que ser inteiro, desde que ele não seja zero, tá? Porque a divisão por zero é impossível, tá? Então vai ter um numerador e um denominador, que são números inteiros aí, e aí você vai ter esse número chamado de número racional. Tá vendo aqui, ó? O A pertence a Z e o B também pertence a Z, tá? É só uma correçãozinha aqui, aqui tem que ser Z, tá bom? Z asterisco, tá? Para ficar corretinho aqui essa escrita, tá? Então, esses números eles vão representar todos os inteiros. Então, olha que interessante, ó. Essa lista de números aqui, ó, ela também vai ser considerada um número inteiro. Aliás, racional. Por quê? Eu posso dividir todos por um, tá vendo? E aí fica uma divisão de inteiros. Além disso, vai pegar os decimais finitos. Por exemplo, 0,2 é um decimal finito, né? Ok? 0,25 é um decimal finito. 2,32 é um decimal finito. E as chamadas dízimas periódicas. Quando você pega a calculadora lá, vai fazer uma divisão, né, Heitor? Por exemplo, pega a calculadora aqui, ó, Uhum. divido 1 dividido por 3. Aí você dá o igual e assusta, porque vê um número com um monte de casa decimal, 0,33333. Isso aqui é o que a gente chama de dízima periódica, né? Que é um número que tem infinitas casas decimais, mas elas estão em repetição. Vai ter um exercício nosso para frente que vai usar isso. Ok? Então, aqui a gente traz no material alguns exemplos, para ficar um pouco mais, né, fortalecido aí, né? Então, ó, os decimais finitos, tá vendo que você tem uma quantidade de casas decimais que você consegue, né, definir a quantidade, olha lá, 0,1 tem uma casa depois da vírgula, 3,5 tem uma casa, 6,32 tem duas casas, e assim por diante. São exemplos de números decimais finitos, né? E aqueles que têm uma sequência, né, periódica infinita lá. Tá vendo que aqui, ó, tá sempre repetindo o número 2, ó? Esse número 2 a gente chama de período da dízima aqui, né? Que é o número em repetição, tá bom? Por exemplo, aqui o período é o número são os dígitos 45, que é a parte em repetição, né? Aqui já vai ser, ó, é, o 52, tem isso que está em repetição aqui, né? Então, só ficar atento aí, 255, né? 255, 255, isso Isso, mesmo. Que é a repetição que vai 255. aparecendo nesse aqui. Então, esse conjunto também tem subconjuntos. Você pode também fazer aqueles recortes, tirar o zero, tirar os positivos, tá? Que você continua tendo números racionais, porém com essa questão dessa nomenclatura aqui, ó. Como eu falei antes, tem o sinal de mais, mantém os positivos. Tem o asterisco, tira o zero. Então é só prestar atenção nisso, ok? Beleza, isso aí, Rodrigo. É importante que você disse, né, que inicialmente, por exemplo, que o conjunto dos números naturais está contido no dos números inteiros, né? Isso. Você falou. E o conjunto dos números inteiros, você acabou de mostrar que está contido no conjunto dos números racionais, né? Dessa forma, no conjunto dos números racionais, a gente já tem contido os números naturais, né? E os números inteiros, tá bom? Só dando um enfoque aí, tá? Porque depois a gente vai ver isso, tá? O próximo conjunto, pessoal, que a gente vai estudar aqui é dos números irracionais, tá bom? E o número que eu acho que mais famoso, né, desse conjunto, tá? Está representado por essa imagem, tá bom? Que a gente chama ela de pi, né? Talvez alguém já deve ter estudado falar no número pi, tá bom? Então, o que que o número pi é? Ele é um número, tá? Por exemplo, se você pegar uma roda, tá? Uma circunferência, tá? E dividir, tá? O comprimento dela, tá bom? Pelo o seu, fazer a razão, né? Da circunferência pelo seu diâmetro, tá bom?
a gente acha, tá, esse número, tá? E como você pode ver, o Rodrigo desenhando aí, tá? Imagina que você tem a roda aí, tá? E você tem o raio dela, tá? O diâmetro seria 2 vezes o raio, né? E você tem o comprimento, né? Do diâmetro, da circunferência, tá? Então, a gente pega a razão, né? Entre o comprimento da circunferência, tá? Pelo seu diâmetro, tá bom? Representado por essa letra grega aí, o π, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, o conjunto dos números irracionais. E só uma coisa que eu esqueci, tá? Ele é um número, tá, que tem infinitas casas decimais, tá bom? Ele começa com 3,14, 15, 92, 65, tá? Vocês podem ir acompanhando aí a imagem, tá? Tá aí, tem bastante casa decimal aí, tá? Para vocês verem aí, tá? Só que a gente usa... Pode falar, Rodrigo. Não, tá ótima a explicação, Heitor. Só chamar a atenção que, embora ele seja decimal infinito, ele é não periódico, né? Ele não Isso. repete as casas. Então, isso aqui você pode Tem uma continuar, que dízima, sempre né? vai ter mais uma, né? Com certeza, verdade, Rodrigo. Então, assim, a gente geralmente representa ele como 3,14, né? Para a gente fazer Isso. algumas contas, né? Só que, como você bem disse, tá? Ele é infinito, tá? E não repete, né, a dízima, não existe dízima aí, tá bom? Então, o conjunto dos números irracionais é representado pela letra I, tá? De irracional, e possui como elementos todos os números que não pertencem aos conjuntos racionais, tá? Então, se você tem um número que ele não é racional, ele vai ser irracional. Tá bom? A gente acabou de dar um exemplo aí do número π, por exemplo, tá? Portanto, ou o número é racional ou ele é irracional, tá bom? Não há possibilidade de o número pertencer a esses dois conjuntos ao mesmo tempo, tá? Não existe um número que pertence tanto aos irracionais quanto aos racionais, tá joia? Desta forma, o conjunto dos números irracionais complementa o conjunto dos números racionais, tá? Dentro do universo dos números reais, tá joia? Podemos definir também o conjunto dos números racionais da seguinte forma: os números irracionais são os que não podem ser escritos na forma de fração, tá? Então, como o Rodrigo colocou lá anteriormente, tá? Os números decimais finitos, a gente consegue escrever como forma de fração. As dízimas, como ele colocou 1 dividido por 3, é uma fração. Então, os irracionais, a gente não consegue, tá bom? Escrever na forma de fração. Igual daquela forma que colocou. É um A sobre B, né? Onde o A e o B pertencem a inteiros e o B tem que ser diferente de zero, tá bom? A gente não consegue escrever nenhum número irracional dessa forma, tá? Então, são eles quem são? Os decimais infinitos, tá joia? E as raízes, tá? Não exatas, tá? Por exemplo, a raiz de 2, né? É um número que você calcular, você pode colocar na calculadora também, tá? Você vai ver que ele não é exato, né? Não vai chegar, vai ter infinitas casas também, tá? Os decimais infinitos são números que possuem infinitas casas decimais e que não são dízimas periódicas, tá? Como o Rodrigo bem colocou, né? Por exemplo, imagina esse número que a gente colocou aí, ó, 0,154198456. Observe que não tem repetição, né? Não existe Isso. uma dízima aí, tá bom? Não tem ordem aí, tá? Toda hora vai aparecer um número diferente, tá? Aleatório, tá bom? A raiz de 2 a mesma coisa, tá? E o número π, que a gente começou aí também, tá? Segue esse padrão, tá Então, bom? chamar a atenção para uma coisa importante, né? Que a gente falou que racional é aquele que tem razão, que pode ser escrito como razão. O irracional, esse IR, é a negação, é a Aham. falta da razão. Então, esse IR aí significa isso. Esse prefixo, né? Ir, aqui nesse caso, significa que aquele que não tem razão. Ou seja, aquele que não pode ser Isso, escrito como divisão de inteiros. Como você falou, esse número aqui é a ovelha negra da família, né? Dos conjuntos, mas é um conjunto maravilhoso, que tem assim extensões de números fantásticos, né? Como o número de ouro, né? Que é um número com bem certeza. bacana. Então, tem a Não ver com esse é conjunto aí. muita curiosidade legal, né? E ele É, aparece assim de forma natural na natureza, né? Vamos dizer assim, né? isso aí. Então, gente, só para complementar aqui, tá? O finalzinho aqui. Então, gente, o último conjunto, né, o que engloba todos esses conjuntos que a gente trouxe desde o início da aula, é o conjunto dos números reais, tá? Ele é representado pela letra R, tá? E é constituído por todos os demais conjuntos citados até aqui. Quem foi? Os números naturais, os números inteiros, os números racionais e os números irracionais, tá bom? Pertence aos conjuntos dos números reais, como já disse, esses conjuntos, tá bom?
Observe como é que a gente pode escrever os números reais, tá? A gente pode escrever como a gente representa R, o conjunto dos números reais, Q, o conjunto dos números racionais, e I, o conjunto dos números irracionais, tá? Então, como que a gente pode representar os números reais? Como sendo o conjunto dos racionais, união com o conjunto dos números irracionais, tá? Então, isso que significa aquela letrinha, aquele U, tá? Diferenciado ali. Esse, então, seria a união, tá? Ou se não, como ele escreveu entre chaves aí, pega o conjunto dos números racionais mais o conjunto dos números irracionais, tá bom? E a gente tem essa propriedade que vocês estão vendo aí, tá? Essa relação, né, entre esses conjuntos, tá? Como vocês podem ver, o círculo maior em rosa, vermelho aí, ele representa para a gente o conjunto dos números reais, tá? Então, ou seja, todos aqueles conjuntos que a gente disse anteriormente, tá? Observa aí que o círculo azul, mais escuro, é o conjunto dos números irracionais, tá? Observe que ele não tem interseção nenhuma, tá? Com outros conjuntos lá, com os conjuntos racionais, com o conjunto dos números inteiros, com o conjunto dos números naturais, tá bom? Isso. E por último, como você pode ver aí, o conjunto dos números racionais, né? Dentro dele está o conjunto dos números inteiros e dentro dele está o conjunto dos números naturais, tá bom? E a gente tem algumas nomenclaturazinhas, como eu disse anteriormente, né? Algumas representações matemáticas, por exemplo, né? Por exemplo, a gente fala o seguinte, naquela primeira que está ali grifado, tá? N está contido em Z, que está contido em Q, que está contido em R, tá bom? Então, essa sequência, tá? De palavras que estão escritas ali, né? De letras, quer dizer, desculpa, é isso. N está contido em Z, que está contido em Q, que está contido em R, tá? Por exemplo, os irracionais está contido nos reais, tá? Então, a gente representa com I, está contido em R, tá? Como eu disse... Aqui também, né, Heitor, pode fazer assim, né? Todo natural é inteiro, todo inteiro é racional, todo racional é real. Você pode usar essa mesma ideia do todo aí. O todo é porque está contido, beleza? Isso, beleza. E, pessoal, como vocês podem ver aí, ó, tem algumas outras, as últimas, tá? Só para não me alongar muito, tá? Que interseção com I, tá? Ou seja, a interseção entre os conjuntos dos números racionais com os irracionais é aquele símbolo ali que a gente chama de vazio. O que significa o vazio? Não existe interseção, né? Não existe nenhum número que está contido nos números irracionais e que está contido nos números racionais ao mesmo tempo, tá bom? Ou pertence a um ou pertence ao outro, tá? E por último ali, uma última anotação que a gente pode escrever é que o conjunto dos números irracionais pode ser escrito como os reais menos os racionais, tá? Ou seja, os irracionais a gente pega todos os reais, tá? E tira os racionais. Vai sobrar os irracionais ali, tá bom? Beleza. Então aqui a gente fala da diferença, né? Você pega dois homens e olha, um tá cabeludo, outro tá careca, a diferença é a falta de cabelo. Pronto, é só você pensar assim que fica fácil, né, Heitor? Beleza, Rodrigo.